A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja aí confiante nas promessas do Senhor, naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Não confiante naquilo que o seu coração tem falado com você, porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso coração, ele é enganoso, né? Então, a gente faz planos, mas quem verdadeiramente, né, está à frente dos nossos planos é o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, confie nas promessas de Deus, fique firme nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. Amém? Para que você possa, então, viver nessa vida que a gente sabe que é tão complicado para todos nós, mas que tendo um Deus, nosso Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, nós seremos mais que vencedores. Amém? Fica com essa palavra logo agora cedo, né, para o seu coração. E para nós, então, meditarmos hoje. Antes eu quero dar um seja bem-vindo àqueles que estiverem chegando agora no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as noites com a meditação da noite. E agora com mais uma novidade, irmãos, que é a leitura bíblica, né, em um ano. Então eu trouxe esse novo projeto, né, todos os dias às 8 horas da manhã nós teremos a leitura, né? Iniciamos ontem, né? E estaremos então dando continuidade com a leitura hoje. Amém? Glórias a Deus. E eu quero também aproveitar para falar, né, para os meus irmãos, para todos que estão aí nos acompanhando com o estudo do livro de Jó, que essa semana eu trarei o estudo, mas em forma de áudio, assim como vem a meditação da noite. Eu estou com alguns compromissos na parte da tarde, então eu terei que deixar já gravado, e para eu gravar à noite é melhor por meio de áudio. Aí depois os irmãos deixam aí os comentários se ficou bom dessa forma, e se os irmãos gostarem, né, eu passarei então o estudo só para forma de áudio, assim como a meditação da noite. Então, vamos ao nosso devocional de hoje? Glórias a Deus por tudo! Hoje eu convido você a estar meditando comigo no livro de Isaías, Isaías 37, versículos 14 ao 20. A oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senecaribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nessa manhã maravilhosa para podermos meditar na palavra do Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir somente aquilo que for da Sua vontade. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito por nós, por tudo que ainda irás fazer. E eu lhe peço também, Senhor, em prol de cada um que está ouvindo, meu Pai, a palavra do Senhor nessa hora, que o Senhor contemple a necessidade de cada um,
trazendo as bênçãos que necessitam, em nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os cachorrinhos resolveram latir, né, irmãos? Nesse momento, os irmãos me desculpem aí. Mas nós temos então essa oração maravilhosa, né, do rei Ezequias, essa mensagem maravilhosa, né, que vem por meio dessa passagem bíblica, porque aqui Ezequias então recebeu uma carta que vinha trazendo notícias ruins para ele, né, e para o seu povo ali. Então, irmãos, quando ele pegou aquela carta cheia de notícias ruins, cheia de afronta, cheia de coisas, né, que trariam medo ao seu coração, o que ele fez, né, cheia de ameaças. A primeira coisa que ele fez, irmãos, ao invés dele se desesperar, ao invés dele ir buscar socorro em outra pessoa, em outro, né, em outro exército, sei lá, né, como que ele poderia agir, a primeira coisa que Ezequias fez foi subir à casa do Senhor, aleluias, e estendeu-a perante o Senhor. Ali, irmãos, ele abriu o seu coração, ele rasgou o seu coração, né, e ele então orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, aleluias, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Né? Então aqui Ezequias já começou o quê? Exaltando, aleluias, ao Deus que tudo pode. Né? Colocando, aleluias, né? Ao Senhor ali o seu medo, né, as afrontas que ele tinha recebido com aquela carta por parte, né, do rei Senecaribe, né, que era ali o rei da Assíria, né? Então, irmãos, ele disse: inclina, ó Senhor, versículo 17, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senecaribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aleluias, irmãos, por quê? Porque quando mexe ali com o servo do Senhor, né, com alguém que é um enviado de Deus, um discípulo de Deus, irmãos, está mexendo com Deus, está mexendo com Deus vivo, né? E aqui ele então relembrou isso ao Senhor, né? Senecaribe, Senhor, veio para afrontar ao Senhor, né? Afrontar o Deus vivo. Aleluias. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram, né? Então aqui ele disse para Deus, né, que os reis da Síria já tinham feito isso, né, com outros em outros países, né, em outras terras, e tinham queimado os deuses desses outros povos, e esses deuses tinham sim sido queimados. Por quê? Porque eram deuses de mentira, não era o Deus verdadeiro, mas o Deus dele, que era o Deus verdadeiro, o único Deus, aleluias, é o único que poderia fazer algo, né, em relação a essa afronta, a essas ameaças. E aí ele então, irmãos, leva a Deus Pai, né, essa causa, essa tão grande causa. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, qual é a sua tão grande causa que você tem nesse dia? Qual é o seu tão grande problema que você tem nesse dia? Que você está precisando de um grande livramento, de um grande socorro. Pega essa causa e faz como o rei Ezequias fez. Leva até o Senhor em oração, confiante que Ele é o único que pode fazer alguma coisa. Ao invés de você ir contar para alguém, ao invés de você ir para as redes sociais desabafar, corre e vai falar para o Senhor. Se possível, vá à casa do Senhor, entregue a Ele ali, né? Se você preferir, escreve também uma carta, só que aí vai ser uma carta sua para Deus. Amém? Para que você não se esqueça de nada do que você quer levar até ao Senhor. E com certeza, meu irmão, assim como Deus fez
nessa causa de Ezequias, ele vai fazer na sua e na minha. Olha o que ele diz, o que acontece aqui no versículo 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aleluias, né? Então, meus irmãos, se você continuar lendo aqui, né, essas passagens aqui deixa eu só ver aqui, mais à frente, nós vamos ver, deixa eu só achar aqui, essa vitória, né, aqui no versículo 36, olha. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senecaribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Então, Iesar Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Né? Então, irmãos, o que aconteceu? Deus deu a grande vitória, aleluias, né? Que Ezequias precisava. Então, meus irmãos, da mesma forma, né? O Senhor tem essa grande vitória, aleluias, né? Para entregar nas suas mãos, para entregar nas minhas mãos aquilo que tem sido uma afronta para nós, né? Aquilo que tem trazido medo ao nosso coração, aleluias, né? Que possamos entregar, né, ao Senhor, assim como Ezequias fez, né? A primeira coisa que ele fez foi o quê? Ir à casa do Senhor e apresentar ao Senhor aquela tão grande causa e depois só esperar a vitória, né? Aleluias. Então, meus irmãos, que possamos ficar, né, com essa palavra grandiosa aqui, aleluias, nessa manhã, sabendo que o Senhor é o Deus de vitória, amém? É Ele quem dá a nossa vitória. Aleluias, vamos confiar no Senhor. Não tem causa impossível para o nosso Deus, nada é impossível para Ele. Amém? Glórias a Deus. Para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Livramento. O contexto da leitura de hoje é que Senecaribe, sanguinário rei da Assíria, pretendia conquistar Judá, assim como já havia feito com muitas outras nações em sua época. Porém, quando a capital Jerusalém já estava cercada pelos seus exércitos, o seu comandante ouviu notícias que o levaram a abandonar a empreitada temporariamente. Então, enquanto procurava sanar os problemas surgidos, o arrogante Senecaribe enviou uma carta a Ezequias, rei de Judá, dizendo que a hora de sua derrota chegaria. Afinal, até aquele momento, ninguém havia resistido ao poder da Assíria, e na opinião de Senecaribe, a conquista de Judá era apenas uma questão de tempo. Realmente, Judá não tinha forças para fazer frente àquele exército inimigo. Falando na linguagem atual, seria um pequeno país sendo invadido por uma superpotência. Senecaribe achava que invadir Judá e desafiar seu Deus aumentaria sua coleção de nações dominadas e divindades vencidas. Mas ele não contava com o fato de que estaria enfrentando o Deus único e verdadeiro, que pode dar livramento de tudo e para todos. Do ponto de vista humano, era impossível vencer a Assíria, mas o rei de Judá colocou o problema diante do nosso Deus e foi ouvido. O exército assírio milagrosamente perdeu 185.000 soldados em uma noite. Isaías 37, versículo 36. De forma inesperada, aqueles que sobreviveram, ao acordar pela manhã, encontraram uma multidão de mortos. O próprio rei da Assíria, que se achava tão poderoso e imbatível, na sequência desses acontecimentos, morreu assassinado, enquanto participava de um culto aos seus deuses. Isaías 37, 38. Assim, esse episódio nos mostra claramente que, seja qual for o tamanho do problema, mesmo que seja um exército assustador, Deus pode nos livrar. Amém? Apresente suas dificuldades diante do Senhor e aguarde o livramento que só Ele pode dar. Que
Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.